E como já tinha anunciado anteriormente, nós temos no estúdio Jorge Andrade, que vai nos trazer uma abordagem mais aprofundada, uma história de como culminou a independência nacional. Bem-vindo, Jorge Andrade, ao nosso jornal. Hoje ainda comemora 5 de julho, dia de independência nacional. Nunca pode falar de independência sem antes, sem pelo menos hoje dar um olhar para Amílcar Cabral, que foi um dos principal rosto e corpo, alma também, para culminar com a independência nacional. Exato, como é que eu sou Amílcar, lembra? Não te fala de Amílcar, mas ele é um símbolo. Então ele é um líder, que ele foi figurehead. Mas tem milhares que morrem também, combatentes de liberdade, que é incógnito, que tem nome, você. Então nunca pode esquecer disso, como sou um homem com ilha, você. Não te depende de outros, não existe, então mesmo luta armada, não me se falar, sempre que não fala Cabral, lembra aquela equipe. Como todo sucesso, todo homem com mulher de sucesso tem uma equipe forte junto com ele. Mas só que não te fala sempre que ele um indivíduo te singulariza aquela questão, não te esquece de potencial mesmo de força de equipe, que não esquece que os milhares de guineenses, cabo-verdianos que nunca chegam de volta a Cabo Verde, que esses corpos mesmo que teve nenhum enterro adequado, que esses corpos direto na terra, na matos, é quem que tem nenhum cruz puro lá sempre, mas não tem que lembrar de sempre, por isso que não está falando que no Amílcar é coletivo, mas nunca tem que nome de cada um, por isso que não esqueça que é só Amílcar não. Então dentro de o que nos fala de independência, daquele processo de libertação de Guiné, Cabo Verde, então olhar só para aquele rosto que qual é a importância de Amílcar dentro daquele processo de assim. Amílcar é bem unifica, é aquele que não está falando mesmo toda a história numa perspectiva, mas que não está falando mesmo científico, nunca estou dizendo numa perspectiva espiritual ligada àquele ciência, né? Como olha, chegou a Amílcar bem numa época onde é que é só Amílcar que vem no Mumba, você entende, vem tudo aquele corpo inteiro que vem baixo de União Africana, Organização de Unidade Africana, que hoje é a União que se vem tenta por União Africana, então é um corpo não só de povo em geral, mas mesmo líderes, man. É uma época que produz líderes que a África tem coisa igual para libertar, então é uma época propícia mesmo para aquele tipo de liderança. Então, eu falo, se não falar de novo, Amílcar ou qualquer um desses, não tem que entende a época, coisa que esta representa. Por modo que só mesmo dentro de África, não esquece mesmo os Estados Unidos, tem Malcolm, tem Martin Luther King, tudo que é líder. África liberta na quarto canto, mesmo na Bíblia está falando que Deus está bem, mas tem liberta esse povo de trazer tudo quarto canto. Então aquela época ela representa mesmo simbolicamente aquela estrutura ali. Por modo que alguém que sabe, Martin Luther King foi morto e Malcolm X foi morto, e imagina, de mesma maneira que Cabral foi morto. Ele foi morto tudo a tiro e ele foi morto para o mesmo inimigo. Independentemente de quem é que escreveu culpa nele e jura-se para ele, mas não sei quem que manda, quem que ensaia aqueles assassinatos ali. E era mesmo que lógico, a estrutura era para não libertar África e diáspora. Então, para Estados Unidos, para afro-americanos, a liderança designada foi Malcolm, Martin Luther King e outros. Então, por isso que eles eliminaram também naquela mesma estrutura. Só que as que estou contando, eles se para purificar, tipo, é uma coisa que acontece lá. Não, isso é tudo interligado. Malcolm X também e reuniões de Organização de Unidade Africana. Então, está tudo centralizado. E próprio Martin Luther King, esta contou, me tinha aquele discurso, I have a dream, aquele no início. Como ele continuando quase no fim desse tempo. E começa com conversa, mesmo entende. Mas para a libertação, ele tinha que ter uma unificação coletiva africana. E eu começo a falar diferente. E aquelas que está falou dele, por isso que essa Isula King de Malcolm, essa tenta pintou um memo, que o outro me cria integração, mas quem que consta que se pesquisa, sabe mesmo foi morto por mesma razão. Começa a unificava para poder libertar africanos na diáspora. Do que a libertação que não é na África, por exemplo, libertações de Cabo Verde e outros países da África, então é que é uma libertação que não já só dentro da África, mas sem afrodescendentes também fazia parte de tudo da estrutura da libertação. Não se também tinha um movimento dentro da Europa, afrodescendentes da Europa, que é na Ásia, é uma estrutura coletiva, mesmo de libertação, uma boca por liberta só o continente por ter diáspora preso. Os indígenas não se fala de Cabo Verde, eu posso falar no desenvolvimento de Cabo Verde sem pensar na diáspora. Os indígenas, a diáspora é macio. Você repara, tem uma diáspora forte. Então, qualquer política, por exemplo, que se fez na Cabo Verde, tem que pensar na diáspora. Mas nós, infelizmente, nunca te pensamos assim. Tem muito mais teoria de nós fora, com muito mais poder.
financeiro, fora, mas nunca tenta mesmo, pensa para não trazer, mas Cabral sempre fala e pensa naquela perspectiva ali. Do Marcos Garvey fala, África para africanos, que é na casa e na diáspora. Então não tem que pensar, e lutar mar foi feito ser, por isso que Cabral entende que ele usa num plano mais grande. E hoje Macau Verde nunca tem espaço, nunca tem floresta, nunca tem espaço para luta, então não tem Guiné. Então lógico que junta tudo e depois Cabo Verde, Guiné fértil, chuva turar, território grande, então lógico que juntas, lógico que deve apanhar Santo Tomé e Príncipe, então junta também. Mas que lógica é com lógica concretizar o que não estou hoje, licenciado mais ou menos, mas é uma coisa também que está acontecendo na tudo África. Não. Separação das coisas. Exatamente, para o inimigo mesmo é aquele que trabalha nele. É por isso que eles assassinaram todos os líderes africanos. Para mais bem que esse discurso lá. Conseguisse para que eles matam Lumumba. Lumumba foi morto para belgas e americanos. E eles pegam eles assassinam, eles cortam ele como machine, eles põem a corpo por dentro de ácido para derreter. Que é mesmo para não só bocacha corpo, Lumumba fica só dente, brother. Eles derreter o corpo fica só dente. Que é bocacha corpo, mas mais importante, eles fazem um trabalho tremendo para pagar a memória coletiva daqueles que estão ali. Que fala de libertação de África ainda mais coletivamente, né? Então é aquela perspectiva ali que eles eliminam, que é lógica de unidade. Eles acabam com aquele princípio unidade, é o que foi a união. Unidade, ele é um princípio espiritual. Hoje os europeus pegam e construíram a União Europeia. Eles têm Estados Unidos, eles usam aquele princípio lá. NATO é uma estrutura militar que representa aquela união dessas raças, né? Mas no entanto a boa está fala de união, está fala de unidade africana. Se eliminou de base, que é mesmo aquele discurso ali, por isso que a União Guiné-Cabo Verde era perigo para esse. Por só fato que você fala de união, eles entendem, você tem uma estrutura mental, e aquele é que é perigo, eu começo a corda, mas eu entendo, mas primeiro o princípio da ressurreição é a união, porque tem bom, por ressuscitar, tem que ir bem para fazer coisa, por bem pai que os outros, você entende? Por bem cata que os outros, e para aquele país é perigo, para dominar a África, você entende? Qualquer ideia inicial de independência, como normalmente era para pensar em independência, depois tem aquele outro lado também, que é aquela estrutura colonial que também é um controle do comando. Qual que era a ideia inicial? Era a diplomacia, era a guerra, era mais? Não, nós independência, primeiro não tenta, no todo aspecto, se alguém entende, ou falta de entendimento, nossa opção nunca foi luta armada ou guerra direto. Violência nunca foi opção para mim, como um princípio africano, de guerra, você. Não também para um princípio de conversa, debate, para chegar a um entendimento, mas o princípio europeu de vida, ele é bárbaro mesmo. Ele que tem, ele é bem daquele princípio de gladiadores, você, de Roma, Coliseu, essas coisas é brutal confronto, você entende? Essa fala de diplomacia gosta, mas é na base de estrutura militar, essa tem exército para trás, esta bem agora para frente, esta tem que fazer diplomacia, mas aqui diplomacia que funciona, este movimento com o exército, mas no princípio africano, é aquele que não fala, botou de toda a civilização africana, o real que é mais grande. Bogatachi uma forte presença militar. Bogatachi é mesmo desenvolvimento com estrutura industrial brutal que tem destruído o planeta, nem que a estrutura militar. Então não tenta negociação. Cabral bem natura aspecto. E o último ponto que te conta é Baiti chega na Vaticano. Aquela força que essa foi bom, Baiti ali, nenhum líder máximo religioso ou espiritual que é Papa, tem uma maneira que não pode, não, mas dá conta lá mesmo, aquela coisa que King bem dá conta, mas que tem maneira mesmo. Frederick Douglass, interessante que ele nasceu hoje também, mais um dos líderes africanos, espírito africano que não te celebra dia 2, e flama poder que se vendeu nada sem luta para ele, poder nunca que se vende concede espaço sem luta para ele, que se vende nunca bem trazeu, nunca usa pedou ele de bandeja, então coisa que eles toma brutalmente, infelizmente, é que tem cultura na estrutura, pes negócio com o bom, pes ofereceu ele de volta, então é aquela questão que se fala, que é para morrer nós. E para morrer mesmo, de maneira que eles fichando desde o início, brutalmente, obriga mesmo aquela estrutura ali para lutar mais bem com essas forças que estão lá, e mesmo independência e aquela questão, não criamos independência econômica, não criamos independência financeira. Por boca tem independência, se você controla a economia. Então, é da África, bandeira, é deixou ter bandeira, e hino, e que ele é controlar também, mas financeiramente, porque tem nenhuma independência, então consequentemente você tem nações neocolonizadas. Então não bem da escravatura, colonialismo, não são na mesma estrutura que ainda foi a própria continuação de colonização, então porque tem real independência. Exatamente, simplesmente
mancha, é camufla aquela estrutura, como líderes que este apoio e líderes que beneficia e que as nações colonos europeus, França te escolhe líderes para ser colónias, Portugal te escolhe líderes para ser colónias, até intervém e assim que até funciona, por isso tem uma estrutura que realmente ainda não tem real independência, tem uma dependência total da Europa ainda. Que líder de Cabral para o Vaticano foi crucial para não conseguir, digamos... Cabral fazer aquilo que me falou, é fazer mesmo aquela estrutura para ficar marcado na história. Ele sabia que tinha maneira, agora é fazer para a posteridade, para mim, para aquele outro bem longe, para falar, esse tenta de tudo maneira, para morrer depois, senão essa vinha aquele, botinha ainda tentando que ela, botinha uma narrativa política que essa bem forma Cabral é um homem violento, me assassina, um monte de alguém. Então não estou habituado a aquele discurso ali que ainda fala, não, que ele é de pessoas que têm leitura, que têm formação. Este ensino é mente formatado, não certa estrutura. Para mim, se falou de Cabral, não na estrutura política ali, tem aquela questão ali para na Cabo Verde. Sobre o fala de Cabral, eles têm tendência na cotou politicamente. Mas a mim não, se fala de que ela, se falou que Cabral que pertence a um partido político. E que qualquer um que pensa imagem, põe, entende? E que pertence a aquele, como tem Partido Africano de Independência de Guiné, Cabo Verde. Que ele é um curso. Mas lembra Cabral, na data de hoje, quando eles levantaram a bandeira, que eles ergueram a bandeira com a ver, Cabral que estava lá. Então não tem que repensar mesmo que esse teoria que eles retorcam aqui não tem esse ensino sobre liderança pós-Amílcar e coisa que realmente Amílcar pensava, ou coisa que a Bélgica se deixa. E aquilo que é questão, não tem maneira que associa, coisa que líderes que vêm depois de Cabral fala, automaticamente Cabral sendo checa a fonte para não fazer. Realmente, se Cabral estava ali, mal que pensava, mal que estruturava, mal que qualquer visão que tinha, mas foi a pessoa ele tinha ouvido, que sabe, Cabral se tinha alguém que pensa, mas se Cabral sabia, automaticamente ele tornava e presidente da República. O único que era aquela, da fundo da pessoa, não único que não aquela conclusão lá. Para mim dizer não, para mim quer dizer como Nelson Mandela também puro, você entende automaticamente você imagina, mas Cabral se serve aquela, mas Cabral no último congresso fala camaradas, para não ter atenção para uma gerência de guerra, com gerência de países, duas coisas diferentes. Então o Boto ele é um mente progressista naquela questão, Cabral tem uma mente diferente. Ele, mesmo em relação a questões de mulher, que gosta de sentar em lideranças políticos, também abriu uma conversa sobre o empoderamento de mulher. Cabral já tinha mulheres na frente de batalha Simone. Que a mulher está a panela com fiti-fiti roupa, não. Naquele espaço onde entende, mas lá é uma estrutura igual. Então ele está muito mais avançado que esse tempo. Por isso que ainda junta tudo que esse fator lá, pode realmente se aquele indivíduo que tem perfil para bem ficar o ditador. Você entende? Então a pessoa está falando, não está falando para aqueles que têm pouca informação e aqueles que têm pouco conhecimento, que é o que nos faz cala a boca. Mas apanha livros, botar a conclusão mesmo que ele está pensando. Né? Ok, depois de tanto tempo de independência, 48 anos, agora Cabo Verde, será que Cabo Verde, naquela perspectiva que Cabral que os competentes tinham ideia, ou neocolonialismo se me falou, muito não sei. Bom, o facto que não se fala na nossa língua ali, interessante, é que é a única questão ali. Não se fala numa língua clandestina, não se fala numa língua clandestina. Não está fazendo para a maioria das pessoas entende, mas se não está, talvez, em certos lugares é que é permitido ainda. 48 anos nunca pode falar a nossa língua em certos lugares. Dentro de igrejas, ainda, em certos lugares, músicas de hinos de louvor na língua portuguesa. Então, dentro da estrutura espiritual ainda nunca liberta. Você entende? Dentro da estrutura política ainda nunca liberta. E aquela coisa que você pensa hoje, assim, na canto lugar que eu também que as pessoas que estão pareciam a mim, está trabalho, com locks. No parlamento é que tem. Eu também na tropa é que tem, é proibido. Eu também na polícia, porque por tem locks para o trabalho. Você entende? Na todo lugar. Então pensa naquela estrutura, como aquela estrutura ali, aquela presença, ele é uma presença africana. Você entende? É uma estrutura africana. Então tudo que ele é eliminado para o trabalho que você tem que fazer, você tem que ter uma presença e uma estrutura europeu. Então que realmente liberdade você fala dele. Você entende? Então não tem que repensar aquele que estão ali em 48 anos, é liberdade para alguns, você entende? E que a liberdade tem que definir mesmo e estudar o que ele representa, você entende? A liberdade de que você fala dele. Pô, não tem estradas, você entende? Não tem nem coisa mais, não tem barcos, aquele que você fala, não tem nem coisa escolas, mas aquele que estão que você está falando ali. Quantidade de cabo-verdianos que tem que migrar diariamente.
Você entende? Não nunca se sai na barcos, para morrer realmente é aquela questão, é complicado, para não atirar lá, mais atenção. Nunca sai na barcos, para não ter expediente de outra maneira, mas corta que expediente você não está sai na barcos. Nós é livre, morre, se o tem que larga, lembra aquela música, larga a terra, aceita bem, sem rumo, sem direção, e deixa a mulher, e deixa ser filho, para fazer o que quiser, para buscar uma vida melhor. Nossa própria cultura, que é uma cultura que também através de música, é uma representação de uma degradação de uma sociedade, ainda que se busca uma estrutura, uma base financeira para nunca fazer aquela massa. Você entende? Então não pode falar claramente uma independência zero. Nos expulsa colonos, entre aspas, mas colonialismo, aquele que é Zagaia, colonialismo está lindo. E aquele que é questão, é que as pessoas, que a fama nos luta é contra português, não nunca está ódio é português, nem Portugal, país, você entende? Não está falando de estruturas imperialistas, na mente, ideologias, na parlamentos, na congressos, você entende, na teologia de povos. Já. Para mim, é português que está incomodando. Que tem incomodando estruturas de pensamentos eurocêntricos na mente de africano, brado. Você entende aquela coisa que não está falando, líderes corruptos na África, está falando, não. É homens africanos com mente eurocentrada, que formatado mesmo para fazer o que esta fase, para continuar a fichar a África, bloquear a África de desenvolver, para ter aquela saída para quintal, aquilo que eu estou a falar, para aquele roubo contínuo, aquele desvio contínuo para beneficiar a Europa. Então, esse está treinado, conseguir se únicos homens que estão treinados, não? Que universidades. Você entende? Na Oxford, na Inglaterra, você entende? E na Harvard, nos Estados Unidos, você entende? E naquelas grandes universidades, na Paris. E lá que esta treina, depois, o que esta faz? Esta puro naquele cargo ali. Como tinha umas líderes corruptas, essa serve de propósito, que essa letra serve. Como eu falei, aquele que tem a África bloqueado, não, que tem a África bloqueado, e quem é que se apoia que os líderes na África ali, que apoia que os exércitos licenciados fazem o que se faz na África. Que tem líder corrupto. Se líder, de outra definição de líder, como eu falo, mas tem líder corrupto. Que ele é dois termos que está conjuga com o companheiro. E que líder não. Que ele é, se uma cabra feia, que horas de lanche. Exatamente. E temos isso também, conversa sabe, mas o Supremo tem que ter feito. Alguns acrescentam de leve, sim, só para não... Bom, e leve é sempre que sente pisar. Leve também, mas não é pisar. Eu entendo de qualquer maneira, mas é aquele que estão ali, não é ser reafricaniza o espírito. Aquele que Cabral fala que é uma questão de... É que para não falar cabralismo só de boca, é que para não falar para maior engajamento político, é que para não falar para maior bairrismo, ou para maior de minda pertence àquele ilha ali, ou aquele outro ilha lá, você entende? Para maior aquele arco que tem aquela camisa que entende, ele é Ribeira Bote, Ribeira Bote mesmo é aquele que está a falar, aquele primeiro zona libertar. Você tinha com que homens, você Capitão Ambrosio, com o povo, aquele tempo, homens, mulheres, crianças, né? Aquela mesma história que tu de roubou manel, homem faca, mulher machara, quando isso não roubou manel. Você naquela equipe de futebol de Ribeira Bote, mas no logotipo você é um brado com molotov cocktail. Mas ataca tropas de Portugal, eles bloqueiam a zona, eles ficham a entrada de zona, que eles ouvem uma tropa se tem bem, então eles ficham, eles bloqueiam e eles atacam. Então tem uma zona lá, Ribeira Bote, onde que tem uma estrutura de libertação de povo. Mas coisa agora, Ribeira Bote tem que continuar com aquele espírito, que é só Ribeira Bote. Nós tudo tem que entender aquela história, uma história que a coisa por conta, mas não é não, aquela história não. Mas para acordar a alma e espírito de cada um de nós. Para morrer política é intervenção. Nós é políticos, você entende? Tudo coisa que você faz na Bovira é um ato político. A hora que você acorda, a maneira que você acorda, a coisa que você fala é um ato político. Não nunca mais se critica político só por mandar boca, por ficar te chamando para mim, ladrão, que ele não se ajuda na nada, brother. De mesma maneira que eles ascendem politicamente, no mês se ensina zonas e jovens de bairros se criam de gueto para não treinar as pessoas lá. Imagina, Bogossi Ligo tem um bairro, se crê pobre, não junta 30 brothers. Cada um de nós não põe X para não mandar um de que os jovens de nosso bairro para estudar. Pula na escola, educa localmente. Você não tem apoio universitário, onde que for, não pode ler riba, tiquetiga, não onde que mestre chega. Se na tribunal, não pode lá, tribunal constitucional não pode lá, você entende, Supremo não pode lá, na parlamento não pode o que chega lá, ele chega com consciência, e aquela consciência que também está falando, lá não tem um líder, você entende, ou não se envolve para aquele que estão lá, então é aquele que é chamar reafricaniza espíritos, não é? Exatamente, muito obrigado e Supremo por participar de na Jordão e dar um esclarecimento. Aquele escurecimento que está falando, escurecimento é aquele que o português dá. Exatamente, assim foi a nossa conversa com o Jorge Andrade, que nos trouxe uma abordagem clara aqui sobre o processo da independência e o futuro de Cabo Verde e da África.